se o animal não estiver comendo, fica um pouco difícil da gente tentar controlar essas questões, né? Mas se ele se alimentar, justamente a gente tem que trabalhar com uma dieta hipercalórica, fazendo então com que realmente tenha uma quantidade maior de calorias para diminuir o volume, né, dessa dieta. E daí, ele ingerindo essa quantidade maior de calorias, a gente sabe que um pouco vai realmente para as células neoplásicas, mas uma grande parte vai para o organismo dele, então a gente tenta manter essa massa magra. Consequentemente, se esse animal consegue se nutrir, a fraqueza vai diminuir, né? Então, basicamente é fazer com que ele ingira um alimento de forma na quantidade ideal, né, de nutrientes e energia para fazer a manutenção do peso e diminuir essa fraqueza. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. O podcast que a gente fala da nutrição, a nutrição para cães e gatos, da indústria, na saúde clínica. E hoje a gente vai ter um contexto de falar sobre pacientes oncológicos, né? Então, como a nutrição vai agir nesses pacientes que têm um câncer, que têm um tumor, como que a gente pode ajudar, como a alimentação vai melhorar a qualidade de vida, como a gente vai diminuir essa caquexia, né? Como associar com o tratamento de quimioterapia. Então, a gente vai discutir essas estratégias para alimentar esse paciente nessa fase de vida. E como nossa convidada hoje, eu tenho o prazer de chamar a Melanie Caroline. A nossa convidada, ela é pós-graduanda em nutrição de cães e gatos, com mestrado em ciência e tecnologia de produção animal, especializada na nutrição de cães e gatos. E, além disso, a Melanie também tem uma pós-graduação em acupuntura bioenergética veterinária, que legal! E tem trabalhado com foco na nutrição clínica e vai oferecer, né, orientação nutricional personalizada para esses pacientes e que vai fazer a diferença na vida dos nossos cães e gatos, né? Então, prazer, Melanie, te receber em mais um episódio e fique à vontade para os nossos ouvintes. Muito obrigada, eu quero primeiramente agradecer, então, ao convite, né, do pessoal do podcast, e espero aqui poder contribuir um pouquinho aí com a minha experiência do dia a dia aí com vocês. Obrigada, Melanie. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Então, para a gente começar, vamos focar, vamos centralizar, vamos lá para os nossos pacientes, né? Então, você poderia nos contar, né, quais são as principais considerações nutricionais quando a gente fala desse tipo de paciente, né? Esses pacientes que são oncológicos? Sim, então assim, quando a gente vai prescrever, pensar na parte nutricional desses pacientes, o que a gente pensa em primeiro lugar, né? Numa dieta que tenha pouco carboidrato ou até um mínimo possível, né, de carboidrato, para que a gente sabe que o carboidrato ele vira glicose, né? E essa glicose é uma fonte de energia. Só que as células tumorais, né, as células neoplásicas, elas tendem a utilizar também a glicose como fonte de energia. Então, para a gente poder amenizar, diminuir o fator de crescimento dessas células, a gente tenta utilizar uma dieta, por exemplo, que tenha um low carb, né, que seja tenha uma quantidade mínima aí de carboidrato para a gente tentar burlar o sistema ali, tentar oferecer energia para esse animal vinda de fontes como proteína e gordura, né? A gente sabe que a gente tem que oferecer também uma quantidade de energia para esses animais para que eles consigam fazer uma manutenção de massa magra, porque justamente por isso, pelas células neoplásicas se alimentarem, né, dessa fonte de energia,
essa quantidade de calorias vindas de carboidrato, por exemplo, acaba diminuindo para o animal. Então, esse animal acaba recebendo uma quantidade menor e, consequentemente, tendo uma perda de massa magra também. Então, a gente tem que oferecer uma dieta hipercalórica, né, para a gente poder tentar fazer com que esse animal perca o mínimo possível de massa magra para se manter saudável. A dieta também tem que ser palatável, né, porque esses animais, eles acabam apresentando um pouco de seletividade. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Acho que é isso. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que era legal a gente, né, relembrar para o ouvinte que uma dieta, para ela ser completa, balanceada para cães, para gatos, ela tem ali no mínimo 40 nutrientes, né? E desses 40 nutrientes, a gente envolve proteína, os aminoácidos em si, né, que é o mais importante, gorduras, ácidos graxos que são essenciais, vitaminas, minerais. Então, a gente, no contexto geral, são aí pelo menos 40 nutrientes, né? Carboidratos, eles não são essenciais. A gente não tem um valor mínimo, né, de carboidrato que o animal precisa. No entanto, dentro da classificaçãozinha ali dos carboidratos, tem as fibras, né? E as fibras, sim, elas são muito importantes para a saúde do trato gastrointestinal. Apesar dela não ser considerada um nutriente essencial, né? Eu gosto de dizer que já, sendo nos próximos capítulos, a gente vai ver sendo colocado aí nos nossos guias, no NRC, no FEDIAF, uma quantidade mínima de fibra, porque ela é essencial para a saúde do trato gastrointestinal, né? A gente precisa nutrir ali os colonócitos, os enterócitos com as fibras. Então, em breve, a gente vai ter aí uma quantidade mínima, e eu sou fã dos carboidratos, das fibras, eu acho que a gente precisa saber trabalhar um pouquinho mais com eles, explorar eles bem. Mas é basicamente isso mesmo, né? Então, claro que a gente precisa direcionar essa dieta para esse paciente e nunca esquecer que esse paciente, né, ele tende a vir a perder peso, a perder massa muscular, e que a gente tem 3 nutrientes que fazem, né, a composição da energia da dieta, né, que é a proteína, o carboidrato e a gordura. E sempre lembrar, né, isso eu já ouvi muitas vezes em aula, principalmente professor aulas, dizendo que a gente tem que pensar na produção de energia como uma pizza, né? Então, se eu preciso diminuir o carboidrato, a pizza tem que estar sempre 100%, né? Então, se eu vou diminuir o carboidrato, eu tenho que aumentar alguém. Então, a gente tem que aumentar a gordura, tem que aumentar a proteína, porque a minha pizza não pode deixar de ser 100% nunca, né? Então, acho que isso é muito interessante. Então, se a gente está falando desse carboidrato que ele vai precisar estar um pouquinho diminuído, com certeza temos que aumentar ali gordura, proteína, ver, né, nossa necessidade, quem que é mais importante. É exatamente isso, perfeito. E ver qual que é a tolerância do animal também, porque às vezes você não consegue, por exemplo, aumentar uma quantidade grande de gordura, porque o animal já é um pouco mais sensível, né, ou até de proteína, porque ele já é um paciente que merece atenção na questão renal, então realmente a gente tem que avaliar o pacientinho também, né? Com certeza, isso aí a gente entra na questão de longevidade, né? Porque eu não vou generalizar e falar que todas as vezes, mas na grande maioria das vezes a gente vai ver esses tumores, esses cânceres acontecendo quando o animal já tem uma certa progressão de idade, né? E aí ela nunca vem sozinha, né? A comorbidade, ela tá presente. Então, esse paciente, ele vai ter, sim, um quadro oncológico, mas ele vai ter uma doença renal crônica, ele vai ter uma obesidade,
ele vai ter, né, uma cardiomiopatia, ele vai ter uma alteração no pâncreas, ele vai ter. E aí onde a gente tem que saber manejar e trabalhar, né, e atender individualmente, né? Exatamente. Desses 12 anos que eu trabalho com isso, acho que eu tive 2 pacientinhos que eram filhotes já com câncer. Mas, assim, no restante, jamais é uma doença mais senil mesmo, né? Sim, que pena, né? Porque, nossa, filhotinho. Pois é. Triste, muito triste. Não que o idoso não seja, né? Claro, mas. Sim. Mas são coisas que a gente tem, são enfermidades que a gente tem visto ao longo do tempo, né? Então, realmente, quando ela vem muito jovem, é muito difícil, né? É. E aí, então, né, falando dessa, se você pudesse, já que a gente disse que, né, que tem 40 nutrientes aí, se você pudesse escolher um nutriente-chave ou mais de um, assim, o que você falaria para esse paciente? Qual que é? Que a gente tem que dar realmente uma atenção na hora da formulação para uma dieta de cães e gatos. E aí pode ser uma dieta caseira, uma dieta comercial. Em que nutriente você presta mais atenção? Eu pensaria mais nos minerais, no sódio, no potássio, no magnésio, né? Porque a gente sabe, através de alguns estudos, que a célula cancerígena, ela pode utilizar o sódio, por exemplo, que está ali dentro da célula, para jogar o ácido lático para fora. Então, faz com que essa célula ela se polarize, né? E a gente sabe também, então, que células saudáveis, ela tem uma quantidade menor de sódio do que uma célula cancerígena. Então, a gente sabe, então, que, por exemplo, o potássio e o magnésio, eles ajudam a despolarizar as células, então, tendo efeito carcinostático, né? Auxiliando ali na redução do crescimento, né, de células tumorais. Então, eu utilizaria, assim, eu daria mais atenção para esses 3 minerais. Claro. E sem esquecer os outros, né? A gente está falando do foco, né? Mas óbvio que, né, para o nosso ouvinte, o ouvinte não esquecer. Não, a gente nunca pode deixar uma dieta desbalanceada, justamente, né, pela questão de todos esses nutrientes que a gente tem ali para seguir de acordo com os nossos guias, né, como você falou. Mas daí eu acredito que especificamente para um paciente oncológico, né, a gente cuidaria das quantidades, talvez ali uma quantidade menor de sódio na dieta, uma quantidade um pouquinho maior de potássio e magnésio para tentar ajustar, né, tentar fazer com que se regule esse crescimento de células neoplásicas. Perfeito, perfeito. E além dos nutrientes, né, a forma como a dieta ela é oferecida também, né, faz toda a diferença, é importante para a gente proporcionar um bem-estar para esse paciente, né, então a aceitação alimentar ela é um dos grandes desafios que a gente vê para esses pacientes, né, eles começam a ficar nauseados, eles não querem aceitar aquele alimento, aí é onde a gente começa a ver, né, uma perda de peso, uma perda de massa muscular, né, e como que as dietas caseiras, elas podem ser utilizadas, né, para favorecer, né, como uma forma de estratégia, para a gente estimular esse apetite, existe vantagem da gente usar esse tipo de abordagem? O que você me diz da sua experiência na rotina clínica? Eu acho que depende muito do pacientinho mesmo, né? Então, por exemplo, se esse pacientinho está no início, né, dessa doença e já está apresentando seletividade, né? Eu acho que, por exemplo, se esse animal ele come um alimento comercial e ele não tem mais interesse e estímulo para ingerir esse alimento, a dieta caseira pode ser sim uma opção, né? Para aumentar a palatabilidade e melhorar essa seletividade desse animal. A gente sempre enfatiza que, né, não pode ser simplesmente só dar um arrozinho com um frango, né? A gente tem que balancear a dieta, então, com todos os nutrientes que são necessários para manter uma vida saudável. Mas, se esse animal apresenta seletividade, então, com esse alimento comercial, a gente oferecer um alimento caseiro
que tenha algumas opções de variações, né, de ingredientes, a gente pode tentar, sim, fazer com que ele tenha mais estímulo para ter essa ingestão alimentar, né? Lembrando que, assim, só os alimentos, né, eles não são completos. Então, a gente tem que suplementar essa dieta. E, às vezes, esse suplemento acaba deixando esses animais seletivos também. Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente avaliar junto com o tutor, né, com o responsável, junto com e avaliando o paciente, a resposta dele individual. Não tem como a gente ter certeza de que ele vai se beneficiar ou não com a dieta caseira, né? Mas sim, é uma opção a dieta caseira justamente por essa variação de ingredientes, né? Por ser uma dieta variada, com alimentos mais frescos, pode ser que ele se sinta mais estimulado a ingerir aquele alimento. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. Nossa, eu acho que você trouxe um ponto ótimo, perfeito, assim, porque quando a gente fala de dieta caseira, estão os ingredientes todos ali, mas a gente precisa do suplemento, né? Então, para complementar todas as vitaminas e minerais que a gente precisa na dieta para o paciente, tem que dar o suplemento. E a gente sabe que ele não é palatável. Ele não é gostoso. Olha, tem algumas empresas já no mercado, já não é só uma, né? São mais que uma, e realmente o odor não é tão legal, o sabor provavelmente nunca experimentei, mas não deve ser tão interessante. O que a gente, assim, pelo menos na minha rotina, o que a gente sugere às vezes é de pegar a quantidade do dia, colocar numa seringa, diluir em água e oferecer para o paciente, né? Só que também não é, a gente sabe que não é o melhor método, né? É como se fosse forçar o alimento, né? E ele acaba criando aversão a isso. E colocar em cápsula, remanipular é muita quantidade, não dá certo também. Exato. Então, ainda é um desafio que a gente enfrenta, mas não tem como a gente não usar. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar para os tutores, né? E não é qualquer tipo de suplemento, de ir numa casa veterinária, numa agropecuária, e quer um suplemento vitamínico mineral. Não, é um suplemento específico para a dieta caseira, né? E às Acho vezes que para isso... a dieta daquele indivíduo, porque às vezes, né, se é um animal, por exemplo, que não pode, tem restrição alimentar para vários alimentos que a gente já não consegue obter esses nutrientes de uma alimentação mais variada, tem que ser realmente um suplemento específico para aquele pacientinho. Sim, justamente, porque a gente formula em cima disso, né? Com aquele suplemento específico. Se for mudar a marca, se for mudar a empresa, tem que mudar toda a formulação. Exatamente. Né? Então, tem que ser respeitado todos os ingredientes para que a gente tenha a quantidade ideal de nutrientes, né? É importante focar nisso, porque eu vejo colegas também, às vezes, por receberem informação numa clínica, de tal suplemento que é rico em isso e rico em aquilo, mas eles não têm noção de que talvez esse suplemento ele não seja apropriado realmente para alimentação natural, porque eles, na verdade, a maioria dos suplementos que tem no mercado são para o animal, para o paciente, não para suplementar a comida dele, né? Então, aí eu vejo que tem colegas que acabam indicando outras suplementações e acaba fazendo algo que fica errado, fica desbalanceada a dieta, né? Com certeza. E isso seria até um outro tópico para a gente conversar. Só que, assim, eu acho que a nossa mensagem, principalmente para veterinários, colegas, é que cuidado com os suplementos que são
prescritos. Às vezes a gente está fazendo só o tutor gastar dinheiro. Exatamente, e é caro. É caríssimo, caríssimo. E a quantidade que tem naquele suplemento daquele nutriente, às vezes o nutriente nem é essencial, não precisava estar ali. A quantidade, se você for colocar, desculpa, se você for colocar no rótulo, assim, na quantidade, por exemplo, prescrita pelo FEDIAP, o mínimo que tem que ter. E aí você pega a quantidade que o suplemento oferece, né? E a quantidade que tem ali para tomar daquele suplemento para o animal, de 10 quilos, ele tem que tomar 2 ml. Gente, muitas vezes não dá 5% da necessidade nutricional daquele nutriente. Uhum. Às vezes não dá 2%. Assim, chega a ser algo tão enganoso, né, que a gente pode dizer, que é realmente só para o tutor gastar dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Os colegas, né, o tutor mesmo que está tentando investir e melhorar a saúde do seu animal, porque muitos deles não têm o benefício que diz que vai ter. Exatamente. Né? É algo muito sério que a gente ainda tem que muito estudar e aprofundar e ter mais legislações quanto a isso, porque é algo a se pensar bastante, né? Mas isso aí é um outro tópico, outro dia a gente volta para falar sobre esses produtos, né? Acaba sendo um pouco polêmico e acaba, né, tendo outros vieses aí para a gente avaliar também. Com certeza. Voltando para os oncológicos aqui, então, tem alguma dieta específica hoje? A dieta caseira a gente sabe que a gente pode formular do jeito que a gente quer especificamente, né? Mas comercialmente, existe alguma dieta específica para câncer? E você acha, assim, no seu conhecimento, que esse tipo de dieta vai diferenciar o curso do tratamento? Eu desconheço algum alimento comercial aqui no Brasil que seja específico para animais com câncer, né? Mas aí a dieta caseira, se a gente for optar pela dieta caseira, eu aí indicaria realmente uma dieta com médio a baixo carboidrato ou a cetogênica. Eu, assim, na minha experiência, eu não consegui nenhum animal que entrasse em cetose realmente com uma dieta cetogênica, né? Eu acho que é bem difícil. A quantidade de gordura é muito alta, eles não toleram, não fica palatável, então na minha rotina, o que eu mais utilizo como dieta caseira seria uma dieta low carb mediana ou carbo mediano, justamente porque a maioria dos meus pacientinhos oncológicos, eles são mais senis mesmo, já tem todas essas outras alterações que a gente já conversou, então tem pancreatite, é doente renal, então realmente acaba que a gente não consegue chegar assim no ideal para todas as alterações que ele tem. Mas Perfeito. daí, em relação ao equilíbrio dos nutrientes, como eu falei anteriormente, eu cuidaria um pouquinho, não colocaria muito sal na dieta, para não ter tanto sódio, né? Tem que ter o mínimo, mas não um excesso, e uma quantidade maior de potássio e magnésio, pensando na questão de nutrientes, né? Uma dieta rica em ômega 3 também, né? Com bastante DHA, EPA, e, claro, fora os ômegas que são essenciais ali para a nutrição. Né? Não, perfeito. Eu me recordei também da Hills, né? A OncoCare. Essa eu nunca utilizei. Ela existe, acho que foi lançada o ano passado, se eu não me engano, e tem tido bastante aceitação, a palatabilidade, então tem sido muito boa. Mas, quando a gente não tem essas opções, né, muitas vezes a gente usa até ração de filhote, né? Super prêmio de filhote. É mais acessível um pouco, às vezes, porque não é uma ração coadjuvante, né? Não entra na linha de nutrição clínica. Então, muitas vezes a gente consegue manejar esses pacientes também com uma ração de filhote, né? Que tem maior proteína, tem maior gordura, né? A energia é maior, então o animal acaba comendo
um volume um pouco menor, o que beneficia esse paciente, né, que já está meio nauseado, que não quer comer tanto, então comer menos ajuda também, né? Então é isso, é a linha que a gente consegue seguir, né? Perfeito, é isso mesmo. E daí, nesse caso, a gente acaba realmente, por exemplo, se o paciente é renal, né, às vezes fase 3, 4, a gente tem que ver o que fica melhor para ele, se vai ser uma dieta para tentar estabilizar o câncer ou diminuir os efeitos, né, do câncer, ou se vai ser uma dieta para diminuir os efeitos da doença renal. Aí a gente tem que colocar numa balança e ver o que fica mais benéfico para aquele animal, né? Justamente, Aí tem que botar na ponta do lápis e ver todo o quadro do animal, olhar todos os exames, né, para a gente conseguir direcionar. Aí é onde eu acho que a dieta caseira trabalha muito bem. É. Porque daí é onde a gente consegue, né, segurar mais os nutrientes que precisam, aumentar onde dá. Então a gente consegue manejar muito melhor, né? Nesses casos de comorbidade, para mim a dieta caseira é essencial. É isso mesmo. E como você acha que dá para a gente reduzir os efeitos colaterais desse tratamento, né, com a dieta, né? Então, principalmente, quando eu falo efeitos colaterais, principalmente perda de peso, fraqueza, como que a dieta vai ajudar nesse manejo? Infelizmente, assim, se o animal não estiver comendo, fica um pouco difícil da gente tentar controlar essas questões, né? Mas se ele se alimentar, justamente a gente tem que trabalhar com uma dieta hipercalórica, fazendo então com que realmente tenha uma quantidade maior de calorias para diminuir o volume, né, dessa dieta. E daí, ele ingerindo essa quantidade maior de calorias, a gente sabe que um pouco vai realmente para as células neoplásicas, mas uma grande parte vai para o organismo dele, então a gente tenta manter essa massa magra. Consequentemente, se esse animal consegue se nutrir, a fraqueza vai diminuir, né? Então, basicamente é fazer com que ele ingira um alimento de forma na quantidade ideal, né, de nutrientes e energia para fazer a manutenção do peso e diminuir essa fraqueza, porque aquele animal que está recebendo uma quimioterapia, por exemplo, ele acaba realmente ficando mais fraco, mais debilitado, mais inapetente. Então, a gente tem que trabalhar com um alimento que seja bem palatável e rico em gorduras, né, para aumentar a densidade calórica e fazer a manutenção do peso. Com certeza. E, né, já que você puxou para esse ladinho aí dele ter que comer o quanto ele precisa e tal, a gente não pode esquecer das sondas, né? Que em caso daquele paciente que realmente, né, já tentou de tudo, já tentou estimulante de apetite, o animal realmente vem reduzindo a ingestão, não funcionou, não está aceitando mais nada, foram diversas opções, não tem para onde a gente fugir, né? As sondas, eu acho que elas são imprescindíveis. Eu tenho visto um crescimento, né, no uso das sondas, então, muito mais veterinários hoje sabem usar, sabem passar a sonda, sabem administrar um alimento. Então, acho que a nossa função é mesmo divulgar isso, né, e deixar cada vez mais claro o quanto isso traz um benefício para o paciente. E eu ainda deixo meu alerta aqui para o tutor que está nos ouvindo, de não relacionar como é o caso do ser humano, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente não passa a sonda por restrição do tutor, que ele acha que vai judiar, que ele acha que já é um caso extremo, né, da vida, que não tem mais o que fazer. E não, muitas vezes em cães e gatos, a gente usa os tubos, usa as sondas como efeito passageiro. Exatamente. Né? É um efeito que, assim, realmente é para recuperar o animal, para a gente fornecer o nutriente que ele precisa, o substrato para as células, para as atividades, para a reserva energética, e passa, a gente consegue retirar essa sonda e o animal volta a apresentar ingestão alimentar tranquilamente, voluntária. Né? Então, eu acho que essa
um alerta, assim, não pensem que é estágio final da vida do paciente. Ele vai voltar a comer, bem provavelmente ele volta a comer. É um período ali transitório que a gente precisa dar esse suporte para o nosso paciente. E além da dieta, eu lembrei agora que muitas reações adversas do paciente, né, que está fazendo quimioterapia é náusea, né, vômito, diarreia. Então, além da dieta, tem que ser controlado esses sinais para que realmente não adianta ele estar ingerindo um monte de alimento, né, uma quantidade de caloria maior, se ele está jogando tudo para fora, né? Então, também tem que ponderar essa questão. Sim, perfeito, porque quando a gente usa a sonda, né, a gente ainda consegue ajudar no tratamento medicamentoso. Isso, aham. Porque muitas vezes a gente consegue dar o remédio pela sonda. Uhum. Né? Sendo Então, menos isso interessante para o paciente, né? extremamente, porque imagina um paciente nesse estado que precisa tomar, sei lá, 10 comprimidos no dia. Aí toda hora vai lá, abre a boquinha, coloca para dentro, porque ele não quer comer, então não adianta colocar em nenhuma latinha que ele não vai aceitar. Então tem que ficar forçando aquela medicação todas as horas. É super desconfortável, cria uma barreira, né, entre o tutor e o paciente, porque ele já vem chegando perto, ele já quer fugir, ele já não aguenta mais. Então tem uma quebra ali de confiança, então isso também é extremamente crítico nesse paciente. Então, muitas vezes a sonda ajuda. E eu já tive paciente de que o tutor falou assim, não, ele voltou a comer, mas a gente não pode deixar a sonda, porque é tão mais fácil para dar o remédio. Nossa, por favor, doutora, deixa essa sonda. E aí é onde eles começam a entender o benefício, né? E sim, a sonda não impede do animal a comer, né? Isso que é mais maravilhoso ainda. Sim, e uma vez colocada, posicionada corretamente, ele nem vai sentir praticamente que ela está ali, né? Sim, com certeza. E quando é esofágica, então, Nossa, é perfeito. Porque aí pode ficar um tempão e vira do corpo já. vira do corpo, isso mesmo. Melanie, você comentou sobre o uso de ômega 3, né? Então, suplementação, ela tem um papel importante aí nesses quadros, nesse cenário. Então, além do ômega, né, que você comentou do EPA, do DHA, que suplementos mais você costuma utilizar? Olha, geralmente eu acabo utilizando suplementos para imunidade, por exemplo, imunomoduladores, né? Beta-glucanas 1,3, 1,6, Ganoderma lucidium. Eu acabo utilizando alguns antioxidantes, né? Como curcumina, piperina, vai depender do caso, né? A luteolina eu gosto bastante, a arginina, a vitamina D, vitamina C. Então, a gente acaba utilizando esses nutracêuticos, né, para auxiliarem ali na imunidade e na redução, né, como o efeito carcinostático mesmo, né, redução, modular, por exemplo, o fator NRF2, por exemplo, né. Então, seriam mais ou menos esses aí que eu utilizo. Eu não gosto de colocar muita coisa, porque o paciente já vai estar tomando medicação, já vai estar estressado. Então, assim, o mínimo que eu acho que seria interessante para aquele paciente. Não, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E aí, já que a gente falou também, né, do ômega 3, eu acho que é o mais usado, né? O EPA e o DHA. Explica para o nosso ouvinte aí como que você acha que eles ajudam na prática, quais os benefícios que você vê que encontra, né? O que a gente já tem de estudo, o que você tem de conhecimento com os ômegas 3, assim, para ajudar mesmo no oncológico? O ômega 3, de uma forma geral, né, o que vem à base do óleo de peixe mesmo, né, que vai aparecer o EPA e DHA, eles auxiliam como anti-inflamatórios, né, então eles ajudam também a limitar o crescimento tumoral, a hidratação das células. Então, eu, assim, num resumo geral, assim, eu indicaria eles mais como anti-inflamatórios mesmo. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem que lembrar que o corpo ele está
uma doença, uma inflamação gigantesca, né? E aí, numa forma majoritária, as dietas, elas têm muito ômega 6, Exato. né? E aí e o ômega 6 da família ômega 6, né? O ácido linoleico, eles são mais pró-inflamatórios, né? Então tem lá, claro que tem parte deles que são essenciais, que são importantes, como o araquidônico, mas eles são mais pró-inflamatórios. Então a gente precisa fornecer o EPA e o DHA porque eles são anti-inflamatórios, né? Então a gente, num equilíbrio na proporção correta, a gente consegue beneficiar, né? Não posso dizer desinflamação, mas o processo de inflamação desses animais, né? Então é onde a gente tem mais estudo, é onde as pesquisas já trabalharam muito. A gente tem artigos de revisão bibliográfica de ômega 3, ômega 6, da quantidade de EPA e de DHA para cada enfermidade, né? Então hoje a gente já tem muita coisa. Claro que ainda falta conhecer muito mais, né? A pesquisa nunca para. Sim. Mas hoje a gente já tem bastante informação quanto a isso. E é sempre interessante a gente se basear nesses estudos para que a gente proporcione, né, o melhor para o paciente. Então, na grande maioria dessas rações que são coadjuvantes ou até as de filhotes, tem uma quantidade já de EPA e de DHA. Sim. Né? Então, é importante que a gente calcule essa quantidade que tem no rótulo que o animal vai ingerir e forneça o restante que precisa, né, pelas cápsulas. Sim. Né, para a gente atingir aquela dose recomendada pela literatura. Então, sempre fazer essa associação para que a gente proporcione uma melhor nutrição, né, e que a gente consiga, com esses nutracêuticos, né, causar o efeito medicamentoso, não posso dizer medicamentoso, né, mas que auxilia no tratamento do paciente. E seja benéfico, né, para ele. Com certeza, com certeza. Muita coisa misturada junto também, às vezes, por mais que sejam nutracêuticos, as pessoas acham que é inofensivo, mas se a gente coloca coisas demais, né, nutracêuticos demais, ainda não se sabe se algum vai ter um efeito maior sobre o outro, por exemplo, vai potencializar ou reduzir, às vezes, os efeitos, e podem até ser tóxicos, dependendo da quantidade, né, e da mistura de nutrientes que tem ali. Então, nunca exagerar também na quantidade, né, na escolha, né, no volume, no número de nutracêuticos e na concentração deles também. Não, com certeza. Tudo, né, tem aquela frase, tudo em excesso, né, pode ser tóxico, né, eu não vou saber falar direito, eu não lembro. Mas, né, um alimento em excesso, ele também pode se tornar algo tóxico para o organismo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só porque é um ingrediente, é um nutriente que não vai causar problema, sim. Com certeza. Tudo tem o seu benefício e o seu malefício, né? E a gente fica um pouco empolgado, porque começam a surgir novidades, né, no mercado, e eles falam, nossa, esse aqui vai ser muito legal para colocar no meu paciente. Daí daqui a pouco, nossa, esse aqui também. E daí assim vai, né, se empolga, e daí acaba colocando um monte, sem saber se a interação desses nutrientes vai ser realmente benéfica ou às vezes maléfica. Então, realmente tem que tomar cuidado com o que faz, né, dessas questões de misturas aí, no caso. Não, com certeza. Com certeza. Falou tudo. E aí, agora a gente puxando um pouquinho para a parte do intestino, sistema imunológico, que você já deu uma chamadinha nele. Qual que é a sua visão sobre o papel do microbioma, da microbiota intestinal, das fibras, né? A gente falou lá no comecinho sobre fibra, nessa resposta imunológica. Você acha que pode ajudar no câncer, na neoplasia, no paciente oncológico? Então, bom, a gente sabe que o intestino corresponde a 70%, 80% da imunidade, né, do nosso organismo. É ele que vai realmente controlar tudo, né? É ali que os alimentos são absorvidos, os nutrientes são absorvidos. Então, se a gente não cuida da microbiota intestinal, se a gente não cuida com que essas bactérias, as bactérias boas estejam em maior quantidade do que as ruins, né?
com certeza esse intestino não vai estar saudável também, ele não vai conseguir fazer uma boa seleção, né? Ele não vai conseguir proteger esse animal de patógenos, então a gente precisa realmente fornecer um alimento, fornecer energia para essas células intestinais para que elas consigam se manter saudáveis, né? Então, a estrutura do intestino, a parede celular, de forma correta também. Então, a gente tem que cuidar dessa microbiota intestinal. A gente tem que oferecer probióticos, principalmente porque esses animais estão ingerindo vários medicações, né? Então, estão passando por estresse. Então, tudo isso altera a microbiota intestinal. A gente precisa cuidar do intestino, porque é ali que o animal vai se manter o mais saudável possível, né? E as fibras são fontes de energia para esses micro-organismos, né? Para essas bactérias. Então, a gente tem que realmente oferecer prebióticos, probióticos para esse animal, para que ele consiga reconstruir essa microbiota e proteger esse intestino, essa parede celular, para porque o intestino ele consiga manter as funções dele de forma mais saudável, né? Se o intestino estiver saudável, a imunidade desse animal vai melhorar e ele vai conseguir, além do tratamento que ele está recebendo, conseguir ele mesmo, o próprio organismo, a tentar combater o que não pertence a ele, né? No caso, as células neoplásicas. Não, perfeito. Exatamente isso. A gente que está na pesquisa, né? Eu leio bastante sobre isso. A gente já vê hoje que microbiota está num boom, né? Tá assim, todo mundo falando de microbiota relacionada a diversas enfermidades. E a gente sabe que hoje em dia é importante modular a microbiota. Não tem para onde a gente fugir. Já existem métodos de avaliação, como o índice de disbiose, que avalia, né, se a microbiota está saudável ou não. Foi uma técnica, né? Acho que isso é um assunto para outro episódio, mas que foi uma técnica desenvolvida, né, para que a gente avaliar pelas fezes como está a saúde intestinal desse paciente. Mas já se sabe, né, que existe uma relação ali da saúde intestinal com todos os órgãos. Sim. Com todos eles, né? E a gente tem que pensar no organismo como de uma forma conjunta, né? Então, se o animal come um alimento, aquilo é um substrato para o organismo inteiro. E é ali na barreira do epitélio que ele vai dizer, olha, isso aqui pode ser absorvido, isso aqui não vai ser absorvido, isso aqui eu vou aproveitar dessa forma, isso aqui, essas bactérias aqui, ó, estão consumindo esse substrato e elas vão produzir isso, e isso que vai ser produzido vai passar para o organismo, né? Então, assim, é uma cadeia que acontece tudo ao mesmo tempo e de forma muito regulada, né? E trazem muitos benefícios e todo mundo trabalha junto. Eu acho isso sensacional, né? E aí Nada. e aí a gente fala assim, e as bactérias, tá? Mas por que as bactérias? Porque as bactérias, elas consomem esse substrato, elas vão produzir algo, né? Eu costumo dizer que todo mundo come e produz algo, fezes. As bactérias comem o nosso alimento ali e elas produzem algo. São os produtos de fermentação microbiana. Aí esses produtos de fermentação microbiana, eles são importantes para regular todo o sistema imunológico, né? Então a gente sabe que o aumento de butirato está relacionado à produção de interleucinas, principalmente inflamatórias, como a interleucina 6, né? A gente pode aumentar também a produção de pró-inflamatórias, como a interleucina 10. Então, assim, é um mecanismo que ele age todo junto e é fantástico, né? A gente nunca. E é individual, né? Cada animal vai ter o seu, cada bactéria vai produzir o seu grupinho ali, né, de resposta. Então, isso é lindo. Mas é realmente isso que você falou. Tem que nutrir a parede celular, tem que nutrir as bactérias que estão ali. Então, assim, é um grupo, né, que é um grupo de benefícios que vão ser proporcionados pela alimentação, né? E é interessante porque a microbiota ela muda de acordo com o alimento que o animal ingere, né? Então,
como você falou, é individual mesmo. Então, a gente acaba oferecendo para ele a parte, né, a adição de um probiótico, um pré-biótico, mas sabendo que, dependendo do alimento que ele vai ingerir, ele vai ter uma microbiota especial para ele, né? Não, com certeza. Um dos fatores que influenciam a microbiota intestinal é a alimentação, né? Então, toda hora ela está em constante mudança, né? É. E aí, um grande desafio que a gente vê é a inapetência, né? Esses pacientes, a gente já falou bastante, ficam sem se alimentar e tudo. E quais estratégias você utiliza, né? A gente falou da dieta caseira, da colocação de sonda, mas tem algo a mais? Você oferece algum palatabilizante? Muda a consistência, que pode estimular essa ingestão alimentar? Eu acho que a gente já falou basicamente de todas essas estratégias, né? O que sobra realmente é um estimulante, né? Mas que a gente sabe também que quando chega nessa fase onde o animal realmente se trocou a dieta, você ofereceu várias texturas de alimento, alimento cru, alimento cozido, pastoso, em pedaços, quente, frio, né? Alimento comercial, batido no liquidificador, né? E ele mesmo assim está inapetente, não está conseguindo ingerir, você pode tentar um estimulante, mas geralmente, mesmo com estimulante de apetite, também esse animal não vai ingerir. Então, fica bem difícil mesmo. Eu acho que a única opção seria realmente sondar. Nesses casos, assim, realmente não consigo ver aqui uma outra alternativa. Não, é isso mesmo. Né? Acho que é mais para frisar a importância da gente manter um paciente alimentado, né? Uhum. É bem isso mesmo. E além dos nutrientes, né, básicos ali, a composição nutricional que a gente vê, muitos profissionais eles têm usado assim alguns alimentos funcionais. Você costuma utilizar algo na sua dieta, nas suas prescrições, alguns ingredientes que são diferentes, antioxidantes, né? A gente já ouviu falar sobre cúrcuma. Eu particularmente não tenho tanta experiência com esses ingredientes mais funcionais, mas na sua experiência você usa? Olha, eu acabo indicando temperinhos, mas a gente sabe que a concentração do nutracêutico ali, da parte funcional do alimento ali, é muito pequena do alimento em si, né? Então, que nem o pessoal gosta de caldo de ossos, enfim. Eu vejo assim como um palatabilizante, né? Esse tipo de terapia, de tratamento. A cúrcuma também, né? O açafrão da terra, né? Tomate, que a gente acaba utilizando ali como fornecimento ali da licopeno, né? Então, mas assim, eles têm, esses alimentos possuem realmente esses nutrientes, né, com potencial terapêutico, né? Não sei se é assim que a gente pode dizer, mas a quantidade é tão pequena que tem desses nutrientes dentro dos alimentos que eu não vejo com tanto sendo tão benéfico para o paciente, né? Ele teria que ingerir uma quantidade de alimento muito grande para ter um efeito terapêutico. Então, assim, mas como temperinho, tipo a cúrcuma, salsinha, que tem esses nutrientes, eu acabo utilizando assim mais como efeito psicológico para o tutor do que o responsável como, né, um efeito benéfico para o paciente. Não, perfeito. Melanie, para a gente encerrar, qual o conselho que você dá para os tutores que estão enfrentando esse tipo de diagnóstico, né? Saber que um paciente, que um animalzinho tem um tumor nunca é fácil, né? Mas para eles se prepararem e enfrentar cada etapa, poder ajudar o animal na nutrição, né? Na forma de alimentação. Então, eu sempre digo para os meus clientes que eles nunca percam as esperanças. A gente sabe que enquanto há vida, há esperança. Então, a gente tem que tentar fazer de todas as formas possíveis, fazer com que esse animal ele se alimente, né? Sem ter muitas reações adversas como vômito, diarreia, tentar fazer com que ele
ingira um alimento que seja palatável e seja nutritivo para ele, então, independente se é um alimento comercial ou uma dieta caseira, e que o tutor tenha, né, um pouco de paciência, às vezes, porque nem sempre a gente consegue um resultado imediato. Eu sei que nessas horas é difícil, né, pro responsável, porque ele quer ver o seu animal bem logo. Então, quando o animalzinho não está comendo, não está se alimentando, começa a bater o desespero, porque a impressão que dá é que realmente ele não vai sobreviver por muito tempo. Mas eu sempre digo que a gente tem que ter paciência e tentar se esforçar e fazer o máximo que a gente pode para oferecer tudo o que esse pacientinho precisa. Então, a alimentação dele seria interessante, né? Se ele não está comendo um tipo de alimento, tentar oferecer outro, ou às vezes até uma mistura de 2, 3, né? Desde que seja balanceado, né? E, e não perder as esperanças. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de fé também. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente tem que cuidar deles, né? E a gente cuida, né? Como se fosse basicamente nossos filhos. A gente dá atenção, a gente dá carinho, dá amor e fazer se alimentar, né? É desesperador, sim, a gente sabe, mas é a nossa paciência. É justamente isso que a gente tem que ser perseverante, tem que ter paciência, um pouquinho de insistência às vezes, mas é exatamente isso. Melanie, foi um prazer conversar com você, foi ótimo. Muito obrigada por todas as dicas, por aceitar o nosso convite. Toda a equipe do podcast está muito agradecida. E deixa seu recado final, se você quiser compartilhar suas redes sociais. Obrigada de todo o coração. Eu que agradeço, fiquei bem feliz e lisonjeada pelo convite. Espero poder ter agregado em alguma coisa aqui para vocês. Então, só agradeço aí por ter passado esse período aqui com vocês. Adorei conversar contigo de novo. Obrigada. Para quem não conhece, para quem não sabe, a gente já se encontrou no mundo acadêmico, ela já fez estágio na Unesp, onde eu estava atuando na época. Então, muito bom te ver de novo. Muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima.